É isso mesmo que você acabou de ouvir. A nossa convidada de honra para o episódio de hoje não é ninguém mais, ninguém menos do que ela, sim, a própria Lady Gaga cantando Shallow. Lady Gaga, seja bem-vinda. Well, hello enlightened ladies and gents, I'm your monk friend here and thank you so much for popping by my channel. Então, essa semana nós tivemos pelo menos 3 grandes acontecimentos na nossa vida. Primeiro, o canal Amigo Monge já atingiu 400 inscritos. Número 2, nós captamos a atenção da nossa primeira celebridade internacional. Sim, é ela, a própria Tammy Sukniewski, uma youtuber gringa, e é no canal dela que eu tenho aprendido tudo sobre edição até agora. Então, como até os monges agora já estão aprendendo edição de vídeo, por favor, fiquem à vontade, passem por lá, corram lá e se inscrevam, deem uma olhada no conteúdo dela. Hi, Tammy! E a terceira novidade é que se até agora você ainda não está seguindo a página Amigo Monge no Facebook e no Instagram, você perdeu os nossos stories. E eu tenho canalizado as perguntas dos iluminados e respondido, interagido, tem sido bastante divertido, bastante informativo também. Nós estamos falando sobre os segredos do universo, sobre a vida, a morte, a transcendência e além. Para quem não estava acompanhando, se vocês abrirem o Instagram /Amigo Monge, eu deixei a maioria dos posts ali nos destaques. Se vocês olharem, podem ver as enquetes, as conversas que nós tivemos durante a semana. Então, voltando agora para Lady Gaga. Como eu conheci a Lady Gaga? Mar português, quanto do teu sal, são lágrimas do Portugal. Era uma vez, o monge estava em Portugal, eu estava ensinando um curso sobre o treinamento budista da mente. E correu tudo super bem no curso, e depois, inclusive, até fui convidado para fazer uma grande cerimônia de exorcismo, onde aconteceram vários fenômenos naturais, também sobrenaturais. Mas, enfim, essa não é a história do vídeo de hoje. E depois que o curso acabou, que todo mundo foi embora, eu fui convidado para ir no shopping e nós decidimos assistir um filme. E eu tava lá meio ocupado, assim, falando com um guru pelo telefone, porque às vezes o Wi-Fi funciona melhor que a telepatia. E aí eu tô lá no telefone e eles começam a cutucar o filme. E eu, distraído pelo telefone, basicamente tinha 2 opções. Era alguma comédia portuguesa ou A Star is Born. Comédia portuguesa, Star is Born. Comédia portuguesa, Stars. E eu tava um pouco atazanado resolvendo algumas coisas pro telefone, nem percebi direito do que se tratava, mas aí eu falei... Foi assim que eu assisti o filme A Star is Born, sem fazer ideia do que se tratava. Não que eu não tenha gostado, até me emocionei, quase chorei uma lágrima durante o filme. Mas a questão é que já tinha passado, já tava assim, caminhando pro final do filme, de repente eu olhei assim pra tela e falei, nossa, mas essa moça é a Lady Gaga? Sorry, não se sintam ofendidos, mas por favor, também vocês têm que respeitar os meus milímetros de cabelos brancos aqui. A Lady Gaga não é exatamente da minha época, eu acho que ela estourou, eu já era monge, na época eu não tava acompanhando muito o cenário da música pop. Eu devia estar no fundo de alguma caverna fazendo retiro, não tinha Wi-Fi naquela época, então fiquei um pouco de fora. Mas isso já foi corrigido. Diga aqui pra mim, cê se cansa preenchendo um vazio, ou você quer mais? Que difícil que é viver em paz. Oi, oi, oi. Será então que chegou finalmente o dia de nós falarmos da vacuidade, Shunyata, o vazio budista, que é o ensinamento supremo de Buda sobre a natureza das coisas? E não, nós ainda não vamos entrar na vacuidade, no Shunyata, no vazio budista, na natureza última da existência de todas as coisas e nem na discussão de se no final das contas tudo dá em nada. Com certeza vamos abordar esse tópico em vídeos futuros, mas como isso não tem um impacto tão direto na nossa realidade cotidiana, não tanto quanto uma Lady Gaga, o tema do ensinamento de hoje vai ser baseado na música Shallow. Diga aqui pra mim, cê se cansa preenchendo um vazio, ou você quer mais? Que difícil se manter em paz. Oi, oi, oi. E agora nesse vídeo eu vou abrir o meu coração. Sim, chegou aquela hora que a gente vai discutir o nosso relacionamento. Porque o monge adora uma DR, adora problematizar. Eu tenho gostado muito de responder as perguntas que vocês têm enviado, a maioria ou pelo Facebook ou pelo Instagram. Vocês têm me inspirado a fazer várias reflexões e também me inspirado a criar novos tipos de conteúdo. Mais 2 perguntas que bateram lá no fundo.
E não foi nem direto pra mim, a pessoa ficou um pouco de vergonha, foi perguntar lá pra minha amiga youtuber, vou deixar o link dela também. Mas ele é monge ou personagem? Mas ele é monge ou personagem? Gente, essa pergunta é muito filosófica, muito profunda, me pegou assim, desprevenido. Porque de verdade eu achei que aqui era uma coisa descontraída, era só YouTube, eu nunca criei conta no LinkedIn. Eu não sabia que eu precisava deixar link pro meu currículo Lattes. Link na descrição. De verdade, quando eu ouvi essa pergunta, eu não fiquei nem alegre, nem triste, nem aborrecido, nem entusiasmado. Eu entrei numa digressão filosófica mesmo, da natureza do ser e do não ser, mas é uma pergunta que a gente só vai responder no vídeo William Shakespeare. Ser ou não ser, essa é a questão. E a outra pergunta foi meio que questionando minha autoridade para falar sobre o budismo, sobre o Tibete, sobre o Dharma, porque eu não tô colocando as fontes do ensinamento. Mas, gente, é uma coisa muito chata, eu não preciso colocar bibliografia. Quem tiver interesse, que vá para um templo, que compre livros. Aqui não é curso de teologia, não é curso de budismo, é um espaço pra gente conversar um pouco sobre temas afins e correlacionados com o Dharma. E também, como a maioria dos vídeos vai trazer uma reflexão, um pensamento, não cabe muito, né? Num vídeo sobre Amy Winehouse eu falar de acordo com o Sutra XYZ. Aqui no canal Amigo Monge a gente vai estar sempre com uma perna na educação e a outra no entretenimento, então a gente se equilibra, a gente aprende, a gente dá risada junto. Nós vamos fazer reflexões, analisar histórias do confessionário, dissecar os comportamentos e a mente humana, com base nas experiências da vida, dos elementos ficcionais, da cultura pop, ou então, de vez em quando, pode até ser que a gente fale de Buda. Mas agora peço a intercessão de Lady Gaga que nos ilumine. O nosso primeiro episódio se chamou O Estranho Caso do Sonho do Monge. Isso é porque esse canal ele surgiu num sonho e ele tem sido um grande sonho na minha vida. Porque eu acredito que a mensagem nos ensinamentos é verdadeiramente universal e que eles trazem toda uma teoria da mente e uma psicologia interna que nos ajuda a lidar com as emoções, lidar com os outros e lidar com a nossa vida. Então, mais do que deixar as pessoas imaginando que monges são pessoas que saem andando descalças pela rua ou que saem levitando pelas montanhas, ou que eles sejam antissociais, reclusos e detestem as pessoas. Ao invés disso, eu tenho alimentado muito esse sonho de que a gente vai se encontrando aqui às quartas-feiras, que a gente vai interagindo, vai se conhecendo, e depois de passar um tempo juntos, a gente se transforma em amigos. E em se transformando em amigos, que a gente perceba que nós somos todos muito mais parecidos do que a gente imaginava. E a gente pode até vir a descobrir que, de repente, a gente já sempre foi muito mais budista do que imaginava. As pessoas que mandaram essas perguntas estão muito certas em questionar a minha motivação ou de qualquer um que ensine. Então nós estamos agora em maio de 2021. Estou aqui, criei o canal. Eu não tenho nada para vender, não tenho planos de abrir uma igreja, nem de arrecadar dízimo. Não vou iniciar uma seita. Até que não seria uma má ideia. E eu estou dispondo todos os meus recursos e o meu tempo em função desse sonho e eu espero muito ser merecedor da amizade de cada um de vocês. In the shallow, shallow. Ai, mas agora o monge tá se sentindo meio culpado, que eu já roubei um pouco do spot e a Lady Gaga não merece ser deixada assim no esquecimento, no escanteio. Ela não merece ser negligenciada. Olha a pergunta do dia. Como é que a gente vai conseguir ter êxito em ser uma pessoa profunda se a gente tiver falhado em ser antes uma pessoa superficial, que deveria ser bem mais fácil? Ai, essa doeu. Gente, ser espiritualizado, mais do que seguir grandes códigos religiosos, é a gente saber ser a gente mesmo. Não no sentido de justificar e mergulhar nos nossos maus comportamentos, na nossa canalice, dizendo, eu sou assim mesmo, eu tô vivendo a minha verdade, eu fiz o que pude. Mas no sentido da gente estar bem dentro de si, ocupando o próprio corpo, sendo protagonista da nossa própria vida, escrevendo a nossa história. Não é porque ontem a gente entrou na igreja, foi batizado, virou budista, começou a fazer yoga, ou porque enquanto fez a faxina deixou uns mantras tocando lá no fundo, que a gente seja melhor do que os outros. Isso é uma armadilha do orgulho. Um curitibano e um crossfiteiro, ambos a 80 km por hora. Quem se revela primeiro? Então aqui no canal a gente vai falar de séries, filmes e desenhos. Sim, a gente vai aprender sobre a cultura do Tibete. Sim, a gente vai criar um vínculo de amizade. Sim, a gente vai jogar um shade nas inimigas. Sim, de vez em quando, assim. Não com muita força. E a gente vai colocar o nome dos haters na boca do sapo. Raramente. Brincadeira. A gente vai começar shallow porque a gente não pode adotar atitudes superiores, no sentido de ficar fazendo um ar blasé com o nariz levantado e entrar num personagem que é superior e arrogante.
pessoa ruim ou duas para 130 milhões de brasileiros que me amam. E que fica julgando os outros, olhando de cima a baixo, com orgulho, com superioridade, que no final das contas não se sustenta. Nossa, falando isso, passaram agora várias histórias de atendente de loja aqui na minha cabeça, mas deixa quieto. A pessoa orgulhosa, que finge já estar iluminada, ela caiu numa grande armadilha. Quem quiser se aproximar de mim para ruindade, vai quebrar a cara. Porque ela vai ter que ignorar e vai ter que esconder os próprios defeitos. Então, meu amor, ninguém é mais poderoso do que Deus e eu. Ela não vai poder encarar essas negatividades internas. E se ela esconde esses defeitos dos outros e dela mesma, é claro que ela que está sendo covarde que vai sair perdedora. E cada vez que alguma pessoa finge ter mais qualidades do que tem, ela se priva de trabalhar naquilo, no seu processo de transformação em uma pessoa melhor. Não é porque a gente está se iluminando que a gente vai deixar de se sensibilizar com a beleza das coisas, ou que a gente vai deixar de ser tocado pelas dores do mundo, nem que a gente vai deixar de achar graça numa boa piada, ou que vai deixar de babar quando vê uma comida gostosa. Então vamos todo mundo respeitar o povo de Deus e vamos respeitar também o povo das séries, dos filmes, dos animes, dos mangás, dos quadrinhos, enfim. Tá bom? Então eu agradeço muito a todos vocês que se inscreveram, que têm me acompanhado, que enviaram os vídeos para os seus amigos, que têm curtido, deixado comentários, perguntas, seguido aqui no Instagram, no Facebook. Muito, muito obrigado. E nós estamos apenas no começo. A gente vai começar aqui no shallow, no rasinho. Quando a gente menos esperar, a gente vai olhar para trás e ver que a gente já não tá mais no rasinho, que a gente tá no fundo, ou talvez que a gente já até cruzou, já atravessou esse grande rio. E aí a gente vai se descobrir que agora, de repente, we're far from the shallow now. A gente já se distanciou daquela margem. Então, iluminados, muito obrigado. Fiquem ligados na semana que vem. Nós vamos falar sobre traição, chifre e a dor de ser um corno. Perdoar? Retribuir? Transcender? Chamar a polícia? Veremos. Então inscrevam-se no canal, enviem o link para os amigos, deixem o like, comentem as suas dúvidas e se preparem para irmos juntos e shallow now.